Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos com um tema novo, Venham as Águas, e estamos fazendo as nossas meditações no Evangelho de João. Estamos já no capítulo 4, versículo a versículo. E nós estamos falando do encontro que a mulher samaritana teve com Jesus, ou que Jesus teve com a mulher samaritana. E nós vamos então falar sobre mais uma parte deste diálogo. Ontem, sexta-feira, nós vimos o versículo 18 do capítulo 4. Hoje, nós vamos ver então do 19 até o versículo 35, que diz assim: Mulher, então lhe disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Lá é o lugar aonde se deve adorar. E Jesus lhe responde: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem este monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo a mulher responde: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Ficamos por aqui. Aqui nós entendemos o que realmente esta mulher estava procurando. Ela diz imediatamente, quando ela percebe que a sua vida está exposta, patente diante dos seus olhos, pois o Senhor revelou a ela de maneira penetrante. Esta mulher percebeu que aquele que conversava com ela não era apenas uma pessoa comum. Não obstante, ela não reconhecera que ele era Deus. A avaliação mais alta que ela podia formular acerca dele era que era um profeta, isto é, um porta-voz de Deus. Parece que agora, então, essa mulher se convence dos seus pecados e, portanto, tentou mudar o rumo da conversa, fazendo uma pergunta a respeito do lugar correto da adoração. Sem dúvida, enquanto dizia, nossos pais adoravam nesse monte, ela apontava ao monte Gerizim, que era próximo. Depois ela lembrou ao Senhor, desnecessariamente, que os judeus alegavam que Jerusalém era o lugar correto onde se deveria orar. Mas Jesus, ele não se esquivou do seu comentário, mas se valeu desse comentário para comunicar, então, uma nova verdade espiritual. Ele lhe disse que chegaria o tempo, quando nem o monte Gerizim, nem Jerusalém seria o lugar da adoração. Jerusalém fora indicado por Deus no Antigo Testamento como a cidade onde a adoração era oferecida a ele. O templo em Jerusalém era a habitação de Deus, e os judeus devotos vinham então a Jerusalém com sacrifícios e suas ofertas. Na época do Evangelho, obviamente, não é mais assim. Deus não tem um lugar específico na terra onde os homens devem ir para a adoração, pois o Senhor explicou isso com maiores detalhes nesses versículos. Quando o Senhor disse, vós adorais o que não conheceis, ele então condenou a maneira
samaritana de adorar. Isso representa um contraste com os mestres religiosos de nossos dias, que dizem que todas as religiões são boas e que todas finalmente levam ao céu. O Senhor Jesus então informa a esta mulher que Deus não autorizou nem aprovou a adoração dos samaritanos. Ela fora inventada pelo homem e prosseguiram sem aprovação da palavra de Deus. Não era assim com a adoração dos judeus. Deus separara a nação judaica como seu povo escolhido na terra. Ele lhe dera instruções completas e diferentes maneiras de adorá-lo. Ao dizer que a salvação vem dos judeus, o Senhor estava ensinando que o povo judeu fora indicado por Deus como seus mensageiros, e fora eles que as Escrituras haviam sido dadas. E fora a eles, então, que as Escrituras foram assim dadas. Foi também por intermédio da nação judaica que o Messias veio. Ele nasceu de uma mãe judia. Em seguida, Jesus já informa a mulher que com a vinda dele, Deus não tinha mais um lugar específico na terra para adoração. Agora, os que creem no Senhor Jesus podem adorar a Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Pois a adoração verdadeira significa que um cristão, quando entra na presença de Deus por fé e lá o louva e o adora, seu corpo pode estar numa caverna, numa prisão ou pode estar num campo, mas seu espírito pode aproximar-se de Deus no santuário celestial pela fé. Jesus disse à mulher que daquele momento em diante a adoração ao Pai seria em espírito e em verdade. O povo judeu havia reduzido a adoração a meros ritos e cerimônias. Pensavam que por se prenderem zelosamente à letra da lei e cumprirem certos rituais estavam adorando o Pai. Mas a adoração deles não era em espírito, era externa, não vinha do íntimo do coração. O corpo deles poderia estar curvado no chão, mas o coração não era reto perante Deus. O Senhor sempre reclama. Suas orações estão diante de mim, mas o seu coração não. Talvez estivessem oprimindo os pobres ou usando métodos ilícitos nos negócios, mas jamais adorando a Deus. Os samaritanos, em contrapartida, tinham uma maneira de adorar, mas era falsa, pois não possuía a autoridade das Escrituras. Começaram a sua própria religião e estavam cumprindo práticas de suas próprias invenções. Assim, quando o Senhor disse que a adoração deve ser em espírito e em verdade, estava repreendendo tanto os judeus como os samaritanos, mas também estava lhes informando o fato de que, visto que ele viera, era possível aproximar-se de Deus por intermédio dele em adoração verdadeira e sincera. Pense nisso. O Pai procura adoradores que o adorem assim, com verdade e sinceridade, não só na sua mente, mas também com os seus corações, também com as suas ações. Deus está interessado, sim, na adoração do seu povo. Será que Ele recebe verdadeira adoração de nossa parte? O versículo 24 diz que Deus é Espírito, e é uma definição do ser de Deus, e nós também somos espíritos, seres espirituais. Ele não é um mero homem sujeito a todos os erros e limitações da humanidade, tampouco está limitado a um lugar específico de cada vez. Ele é uma pessoa invisível, presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe tudo e que é todo-poderoso. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Portanto, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Hipocrisia e fingimento não devem existir em nossas mentes e nem em nossos corações. Não deve haver nenhuma pretensão em ser religioso, quando no íntimo a vida de alguém está corrompida pelo pecado e pela mentira. Não se deve imaginar que Deus ficará satisfeito ao efetuarmos uma série de rituais.
mesmo se o próprio Deus tivesse instituído tais rituais. Ele ainda insiste em que o homem deve se aproximar dele com um coração quebrantado e contrito. Mas importa, ou seja, é necessário que se encontre adoradores em espírito e em verdade. Então, importa sim adorar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Só o Teu Espírito Santo pode nos ensinar a verdade de como podemos adorá-lo. Já somos seres espirituais, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nos ensine a adorá-lo em verdade. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E vamos dar continuidade a este diálogo precioso da mulher samaritana com o nosso Mestre Jesus. Até lá!